Por quase 20 anos, a Apple vendeu o Mac Pro, seu desktop mais potente e caro, voltado para profissionais. Em março passado, a Apple parou de fabricá-lo, com o modelo desaparecendo do site deles e a empresa confirmando ao portal de tecnologia 9to5Mac que não tem planos de fazer outro. Para a maioria das pessoas, essa notícia foi irrelevante. O Mac Pro nunca teve grandes vendas, pois era destinado a um nicho de usuários avançados dispostos a pagar $6.000 ou mais pelo equipamento. No entanto, sua descontinuação foi marcante nesse mercado, simbolizando o fim de uma era iniciada pelo Power Mac original em 1994. Neste vídeo, vou explicar os principais fatores que contribuíram para a Apple encerrar a linha Mac Pro e o que isso significa para os usuários avançados que talvez quisessem um. Certo, voltando ao Mac Pro. A maioria dos usuários Apple nunca usou um Mac Pro. Vamos explicar o que ele era e sua finalidade. Era um dos computadores mais potentes já feitos pela Apple. O modelo original, lançado em 2006 para substituir o Power Mac, trouxe novo design, mas manteve o formato mini-torre. Form factor é um termo para computadores pessoais em gabinetes altos e retangulares, normalmente posicionados ao lado ou abaixo da mesa, com monitor, teclado e mouse conectados por cabos. Esse formato era o mais prático e lucrativo para os fabricantes, tornando-se muito popular nos anos 90. Os gabinetes Mini Tower acomodavam todos os componentes padrão do computador e geralmente ofereciam slots e baias extras para HDs, drives, RAM e placas de vídeo. Eram modulares, permitindo ao usuário trocar peças quebradas ou obsoletas, o que era mais barato que comprar um computador novo. O amplo espaço interno permitia boa circulação de ar, mantendo os componentes frios e confiáveis. O gabinete ajudava a manter sua compra atual por mais tempo. Mas havia desvantagens. Geralmente vinham em gabinetes bege pouco atraentes e acessar as partes internas era inconveniente. Antes, era preciso desparafusar e retirar a lateral do gabinete, acessar o interior do computador e muitas vezes tatear por dentro até encontrar o cabo certo para desconectar. Ao montar gerava-se uma bagunça de cabos para monitor, teclado, mouse, caixas de som, impressora, energia e rede. Para a maioria das pessoas comuns, as mini-torres não eram algo de que elas necessariamente gostavam, era simplesmente a opção mais acessível. Por isso, a indústria se surpreendeu quando a Apple lançou o iMac original em 1998. Ele combinava a mini-tor e o monitor em um único gabinete, que era azul translúcido em vez de bege. O design foi tão bem sucedido que o iMac vendeu mais de 2 milhões no primeiro ano. Aquele modelo era voltado para usuários casuais. O formato ideal do Mac mais potente da Apple seguia sendo a mini-torre. Em vez de criar um design novo para o Power Mac G3, eles só fizeram melhorias inteligentes. Como um gabinete azul e branco mais atraente, alças embutidas para facilitar o transporte e a porta lateral dobrável, onde puxar uma única trava abria a máquina e dava aos usuários fácil acesso a todos os componentes internos, sem necessidade de ferramentas. Era possível abrir o Power Mac ligado. O redesenho mais radical da Apple veio no ano seguinte. Em julho de 2000, eles lançaram o Power Mac G4 Cube, um computador compacto de 20 centímetros suspenso em um gabinete de acrílico transparente. Ele não tinha ventilador, então era relativamente silencioso, enquanto o drive de CD ficava na parte de cima, fazendo o computador parecer uma torradeira quando um disco era ejetado. O mais interessante era poder remover toda a eletrônica interna puxando uma alça embaixo. O G4 Cube foi um marco em engenharia e design, porém, ao contrário do iMac, usuários profissionais não se importavam com o tamanho ou material do computador. Queriam apenas que fosse potente e expansível. E embora o G4 Cube tivesse o mesmo processador de 500 MHz da torre G4, seu desempenho gráfico sofria devido às limitações térmicas do sistema de resfriamento passivo. Seu tamanho compacto impedia slots PCI internos e limitava a expansão. Além disso, custava $200 a mais que um G4 Tower de potência semelhante. Para a maioria dos clientes profissionais, a escolha era fácil. O G4 Cube alcançou apenas 150 mil unidades vendidas em seu primeiro ano antes de ser descontinuado, enquanto o G4 Tower ultrapassou 800 mil vendas no mesmo período. Phil Schiller, chefe de marketing da Apple, afirmou: "Os donos do Cube amam seus Cubes, mas a maioria preferiu comprar os poderosos mini-torres Power Mac G4. Nos 2 anos seguintes, a Apple focou em criar a mini-torre mais potente possível, resultando no Power Mac G5 em 2003. Foi o primeiro computador pessoal com processador de 64 bits que a Apple considerou o mais rápido do mundo.
Mas essa potência teve um custo. O Power Mac G5 Cube esquentava e consumia mais energia que qualquer Mac anterior. O calor é o inimigo de um processador. Quando um chip esquenta demais, ele precisa reduzir a velocidade, diminuindo deliberadamente seu desempenho para evitar superaquecimento e danos aos componentes. Para mantê-lo resfriado, o Power Mac G5 foi projetado para maximizar o fluxo de ar. A Apple trocou o gabinete de plástico por alumínio, material superior em condução térmica. Cobriram frente e traseira com perfurações para facilitar o fluxo de ar. O gabinete foi dividido em 4 zonas térmicas, cada uma com sistema de resfriamento próprio. Foram usadas 9 ventoinhas, contra 4 na geração anterior do Power Mac, mas como cada uma era controlada separadamente, o novo modelo era 2 vezes mais silencioso. O problema era que todas essas ventoinhas não bastavam para a configuração topo de linha de 2,5 GHz. A Apple fez algo incomum para desktops de consumo. Adicionou resfriamento líquido para eliminar calor excessivo e evitar redução de desempenho. A Apple costumava lançar novos chips em desktops antes de levá-los aos laptops, mas teve problemas sérios com o chip G5, pois ele superaquecia facilmente em laptops. Eles nunca resolveram esse problema e nenhum PowerBook G5 foi feito, mostrando que a Apple atingiu um limite térmico. Se existisse um chip G6, ele provavelmente esquentaria mais que o G5, piorando uma situação já ruim. Assim, Steve Jobs percebeu que focar só em potência era um erro. A principal métrica para um chip de computador era o desempenho por watt, priorizando a eficiência energética e não apenas o desempenho bruto. Na conferência de desenvolvedores de 2005, Jobs anunciou que a Apple deixaria o PowerPC e migraria para chips Intel, dizendo, abre aspas, quando olhamos para os planos futuros traçados até meados de 2006 e além, o que vemos é, o PowerPC nos dá cerca de 15 unidades de desempenho por watt, mas no futuro, o plano da Intel nos dá 70. E isso nos mostra o que precisamos fazer. A Apple planejava migrar 5 modelos de computador para a Intel em 18 a 24 meses, mas fez isso em apenas 7, iniciando com o iMac em janeiro de 2006 e finalizando com o Mac Pro em agosto. Os clientes aprovaram o novo modelo. Ao trocar a arquitetura PowerPC por processadores Intel Xeon Dual e Quad-Core, a Apple superou todos os recordes de desempenho. O interior redesenhado melhorou o fluxo de ar e permitiu instalar e remover 2 drives ópticos e 4 baias de discos rígidos com mais facilidade. Esse foi o auge do Mac Pro, oferecendo tudo o que os usuários avançados desejavam por um preço menor nas configurações top. O problema foi que, em menos de um ano, a Apple trocou o foco do Mac para o iPhone. Quando lançado em 2007, a Apple acreditava que o iPhone revolucionaria a indústria de tecnologia e se tornaria seu próximo grande produto. Steve Jobs anunciou a mudança do nome Apple Computer para Apple, refletindo a variedade de produtos da empresa, que já incluía tocadores de música e um smartphone. Retirar computer do nome deixou antigos usuários Apple desconfortáveis, pois viram isso como mudança do foco do Mac para dispositivos móveis menos potentes. Durante o seu primeiro ano, o iPhone representou apenas 0,5% da receita total da Apple, mas em 2009 esse número cresceu para 30,5%, quase igualando o Mac, que estava em 32,4%. Então, no início de 2010, a Apple apresentou o iPad, um dispositivo que podia realizar a maioria das tarefas casuais de um computador de uma forma mais amigável para o usuário, e por um preço muito mais baixo de apenas $499. Em junho, em entrevista na conferência All Things Digital, Steve Jobs foi perguntado se o tablet poderia substituir os computadores portáteis. Ele afirmou: na época agrária, todos os carros eram caminhonetes porque eram essenciais na fazenda. Com a migração da América para centros urbanos e depois subúrbios, carros ganharam popularidade e inovações como transmissão automática e direção hidráulica, antes dispensáveis em caminhonetes, tornaram-se essenciais nos automóveis. E agora, provavelmente, eu não sei quais são as estatísticas, talvez 1 a cada 25 veículos ou 30 veículos seja uma caminhonete, enquanto antigamente era 100%. Os computadores pessoais vão ser como caminhonetes. Essa previsão acabou sendo bem precisa. Em 2006 não havia alternativa ao Mac. Os iPods eram populares, mas só tocavam música e vídeo, dependendo de um Mac ou PC para downloads. Em 2010, iPhone e iPad vendiam cerca de 4 vezes mais que o Mac. Uma grande mudança em 4 anos. Jobs mencionou a era pós-PC pela primeira vez naquela entrevista em 2010 dizendo: gostamos de falar sobre a era pós-PC, mas quando ela realmente acontece, acho que é desconfortável para muitos.
Essa afirmação também era verdadeira. Durante esse período, era possível encontrar usuários de Mac em fóruns e artigos reclamando que a Apple estava colocando mais esforço em criar novos modelos de iPhone e iPad, enquanto o Mac estava sendo negligenciado. A percepção sobre a Apple se complicaram ainda mais em 2011, após a morte de Steve Jobs e a nomeação de Tim Cook como CEO, gerando nova preocupação. Será que a empresa ainda conseguiria criar produtos inovadores sem seu líder visionário original? Então, a empresa agora enfrentava duas grandes críticas. Primeiro, a Apple parecia menos interessada no Mac do que nunca, e segundo, talvez eles não fossem capazes de lançar outro modelo revolucionário de Mac, mesmo que tentassem. O produto que muitos usuários antigos da Apple aguardavam para avaliar era o novo Mac Pro. Em 2013, já fazia 7 anos desde a última grande atualização, bem mais do que o ciclo de 3 a 4 anos dos anos 2000. Ao revelar um novo em junho de 2013, esperava-se que a Apple entregasse algo grandioso. À primeira vista, parecia que tinham conseguido. O novo Mac Pro teve o redesign mais marcante da sua história. Um pequeno cilindro preto brilhante, com cerca de 25 centímetros de altura, construído em torno de um único núcleo térmico unificado, com 2 GPUs profissionais, novos processadores Intel Xeon, armazenamento em estado sólido rápido e 6 portas Thunderbolt 2. Ele tinha cerca de 1/8 do tamanho do antigo Minitorre. A revelação lembrou a do G4 Cube Desktop profissional com novo sistema térmico, tamanho reduzido e gabinete brilhante removível que expunha os componentes internos. Apesar da tentativa de criar um momento impactante nesta apresentação. Durante os aplausos após a apresentação do Mac Pro, Phil Schiller, chefe de marketing da Apple, disse: "Não dá para inovar? Que nada." Foi uma clara provocação à ideia de que a Apple se perdeu sem Jobs. Mas esse comentário não envelheceu bem, porque apesar do seu design bonito, esse modelo acabou sendo o pior Mac Pro que a Apple já fez. Os problemas foram causados pelo seu tamanho compacto. Toda a máquina era organizada em torno de um núcleo térmico que só conseguia resfriar 2 GPUs de potência relativamente média funcionando simultaneamente. A Apple previa que o futuro da computação profissional seria com várias GPUs menores em conjunto, mas ocorreu o contrário. O mercado adotou placas gráficas únicas, grandes e potentes. O formato cilíndrico não comportava isso fisicamente. Também não havia espaço real para expansão. O mini-torre anterior permitia remover a lateral e adicionar drives, RAM e placas PCIe, mas o cilindro não oferecia quase nada disso. A Apple esperava que usuários conectassem periféricos pelo Thunderbolt 2, mas o ecossistema de periféricos Thunderbolt rápidos não se concretizou como previsto, resultando em cabos e caixas externas espalhadas nas mesas. Além disso, havia problemas de confiabilidade. As configurações mais avançadas com 2 GPUs esquentavam muito e apresentavam uma taxa de falhas anormalmente alta. A Apple lançou um programa de reparo para falhas de vídeo no modelo do fim de 2013. As GPUs de reposição eram tão caras e raras que muitas vezes valia mais a pena comprar uma máquina nova. Assim como no Power Mac G5, a Apple já havia levado o Mac Pro cilíndrico ao seu limite térmico. Quando saiu um chip Intel mais potente, que esquentava mais, o Mac Pro não pôde usá-lo. Esse modelo acabou sendo o Mac que, na história, ficou mais tempo sem uma atualização significativa. A Apple continuou vendendo, mas parecia um computador parado no tempo. Ele não suportava monitores 5K sem uma solução complicada de 2 cabos, e logo foi rapidamente superado em tarefas do dia a dia que dependem de um único núcleo por chips mais novos que a Apple não podia instalar. Eles projetaram uma máquina linda, mas com praticamente zero capacidade de expansão, o que ia contra justamente a proposta do Mac Pro desde o início. Erro da Apple apenas reforçou críticas de usuários profissionais. Após 4 anos, a empresa abordou a questão. Em abril de 2017, a empresa convidou 5 jornalistas ao laboratório de desenvolvimento em Cupertino para uma mesa redonda oficial sobre os Macs profissionais. Phil Schiller, o chefe de software Craig Federighi e o vice-presidente de hardware John Ternus falaram em nome da Apple. O que disseram foi praticamente uma admissão pública de fracasso. Schiller disse aos presentes que eles estavam, abre aspas, repensando completamente o Mac Pro, que um novo design estava em desenvolvimento e pediu desculpas pela longa demora, reconhecendo que a falta de atualizações havia prejudicado os usuários profissionais. Federighi afirmou, abre aspas, acho que acabamos nos encurralando por causa das limitações térmicas, uma rara admissão de uma empresa que costuma defender decisões de design polêmicas.
O novo Mac Pro só seria lançado 2 anos depois, então a Apple lançou o iMac Pro para cobrir essa lacuna. Em muitos aspectos, ele oferecia melhor custo-benefício que o Mac Pro cilíndrico. Com um preço inicial de $5.000, o iMac Pro tinha um processador 35% mais rápido do que um Mac Pro comparável, e uma configuração de placa gráfica única que rodava 65% mais rápido do que o desempenho de placa única do Mac Pro. O iMac também tinha unidades de estado sólido atualizadas que eram 2 vezes mais rápidas, mas o ponto negativo era a expansão. O iMac Pro não permitia upgrades pelo usuário como o Mac Pro, exigindo a compra de toda a RAM e armazenamento desejados na hora da compra, por preços bem mais altos que de terceiros. Apesar do desempenho superior, o iMac Pro não era o desktop profissional completo de que os usuários avançados precisavam. Quando o novo Mac Pro finalmente chegou em junho de 2019, profissionais do mundo todo respiraram aliviados. Era exatamente a máquina que eles esperavam. A Apple deixou o design cilíndrico e voltou à mini torre tradicional, com gabinete de alumínio e novo padrão de grade frontal e traseira, melhorando o fluxo de ar em 20%. As alças agora faziam parte de uma nova estrutura de aço, permitindo remover o gabinete de alumínio e acessar todos os componentes internos de todos os lados. Sua placa gráfica foi drasticamente aprimorada com o novo sistema de módulos MPX da Apple, que unia energia, vídeo e dados em um único módulo sem cabos. Isso não só facilitou a instalação das GPUs, mas também permitiu que elas fossem profundamente integradas ao sistema. Em um PC comum, as portas Thunderbolt ficam na placa-mãe, principal peça onde tudo se conecta, enquanto a placa de vídeo, instalada separadamente, traz apenas suas próprias portas de vídeo. Como os dois não estão conectados da maneira correta, o vídeo produzido pela sua placa de vídeo só pode sair pelas próprias portas da placa. Ele não pode voltar para a placa-mãe e sair pelas portas Thunderbolt. A Apple criou um conector especial que envia o sinal de vídeo da placa de vídeo ao sistema principal, permitindo que as portas Thunderbolt transmitam o vídeo gerado pelas placas de vídeo. Assim, cada porta, na placa ou atrás da máquina, funcionava como uma porta Thunderbolt completa, não duas saídas separadas. O sistema de módulos MPX trouxe uma nova forma de resfriar placas de vídeo. Antes, cada uma tinha sua ventoinha, mas a Apple colocou grandes dissipadores em cada módulo, que retiravam o calor das placas e deixavam o resfriamento a cargo das ventoinhas internas do Mac Pro, permitindo usar 4 GPUs mais frias e com menos ruído. O processador melhorou muito em relação ao modelo anterior e ao iMac Pro. Ele trazia os novos processadores Xeon Cascade Lake da Intel, configuráveis com até 28 núcleos contra 18 no iMac Pro e 12 no Mac Pro anterior. Mas o que realmente se destacou foi o seu controlador de memória de 6 canais, que suportava 12 módulos de RAM de 128 GB cada, totalizando 1,5 TB de memória. Isso foi um salto insano, mesmo comparado ao iMac Pro de 2 anos atrás, que só suportava 4 slots de memória de 64 GB cada para um máximo de 128 GB. A Apple também deu ao novo Mac Pro 8 slots PCI, contra 0 no modelo anterior, sendo o recordista anterior o Power Macintosh 9600 em 1997. E claro, todos esses componentes eram de fácil manutenção, substituíveis e atualizáveis pelo usuário. Ficou claro que o novo Mac Pro foi criado para atrair de volta os usuários avançados que a Apple afastou nos últimos 6 anos. E, em grande parte, funcionou. Jornalistas chamaram de retorno às origens da Apple e disseram que era a estação de trabalho que a empresa deveria ter feito desde o início. A única crítica era o preço. Por $6.000, era o Mac Pro mais caro de todos os tempos, e seus acessórios eram absurdamente caros. A Apple vendia um conjunto de 4 rodinhas por $400. Se você comprasse o Pro Display XDR, ele basicamente custava quase o mesmo que o próprio Mac Pro, já que era vendido por $5.000 e o suporte tinha que ser comprado separadamente por mais $1.000. A Apple fez isso porque o Mac Pro atraía apenas uma pequena base de clientes sem outras opções. Apesar de lançar um ótimo Mac Pro para usuários avançados que podiam pagar por ele, a Apple complicou a situação desses clientes ao anunciar, um ano depois, que todos os Macs trocariam os chips Intel por processadores próprios. Clientes que acabaram de comprar o novo Mac Pro sentiram que seu investimento já estava obsoleto.
Como a Apple disse que o processo levaria até 2 anos, clientes que não compraram o novo Mac Pro consideraram esperar pelo próximo modelo. Enquanto isso, um novo desktop estava sendo desenvolvido, o Mac Studio. Ele foi lançado em 2022 e podia ser configurado com o M1 Max ou com o chip mais poderoso da Apple na época, o M1 Ultra, que era basicamente 2 chips Max fundidos em um só. Isso deixou os clientes do Mac Pro mais confusos, pois o Mac Studio básico superava o Mac Pro básico em quase tudo. Ele era $4.000 mais barato, de 40% a 75% mais rápido, e tinha o dobro de armazenamento. Mas o Mac Pro levava vantagem quando o assunto era expansibilidade, já que o Studio não tinha nenhum componente que pudesse ser atualizado pelo usuário. Quando 2023 chegou e a janela de transição de 2 anos para o silício da Apple terminou, muitos começaram a questionar se o Mac Pro seria atualizado ou descontinuado. Na Apple, um debate similar ocorria. Eles não sabiam ao certo o que fazer com o Mac Pro. A maioria de suas vantagens, como o sistema de módulos MPX, os slots de memória e os componentes substituíveis, se tornariam obsoletas com o silício personalizado da Apple, já que ele integrava a processador GPU e RAM em um único chipset, tornando impossível adicionar placas de vídeo ou memória adicionais. Para diferenciar o próximo Mac Pro, a Apple desenvolveu o chip M2 Extreme tão potente que só o sistema térmico do Mac Pro conseguiria dar conta, basicamente 2 M2 ultra fundidos. O M2 Extreme provavelmente teria um processador de 48 núcleos, uma GPU de 152 núcleos e até 384 GB de RAM. Mas fabricar esse chip era muito caro. A Apple conseguia colocar só cerca de 30 chips em uma wafer de silício de $20.000. Como cada chip era composto por 4 Ds fundidos em 4 bordas, sua taxa de falha era 4 vezes maior que a do M2 Ultra, que fundia 2 Ds em uma borda. De acordo com o jornalista de tecnologia Mark Gurman, colocar um chip M2 Extreme no Mac Pro teria aumentado o preço inicial de $6.000 para $10.000, algo que a Apple decidiu não fazer. Em vez disso, o Mac Pro de 2023 veio com o M2 Ultra, o mesmo chip disponível no Mac Studio de 2023. Isso fez as pessoas questionarem por que o Mac Pro sequer existia. Seu preço inicial de $7.000 era $3.000 a mais do que o Mac Studio com M2 Ultra, e ele não oferecia nenhum desempenho extra ou opções de upgrade. A única coisa que o Mac Pro acrescentava por esse valor eram seus slots de expansão PCIe e portas extras. Nessa fase, os profissionais já usavam suas máquinas de outra forma, principalmente após a chegada do Apple Silicon. A expansão foi transferida para fora do gabinete. Conexões. Thunderbolt rápidas levaram muitos profissionais a preferirem conectar armazenamento e equipamentos externamente ao invés de usar slots e baias internas. A maioria dos usuários avançados comprou o Mac Studio por ser mais acessível, reduzindo ainda mais a já pequena base do Mac Pro. Isso provavelmente levou a Apple a considerar o produto irrelevante e removê-lo da linha. Vale destacar o que perdemos ao trocar chips Intel pelo Apple Silicon e com o fim do Mac Pro. Não podemos mais abrir nossos Macs e trocar componentes. Meu primeiro MacBook, há 18 anos, tinha uma bateria que podia ser acessada e removida com a mão. Consegui trocar o disco rígido e a memória RAM facilmente com uma chave de fenda. Depois, substituí o disco por um SSD, aumentei a RAM ao máximo e troquei a bateria quando ela não segurava mais carga. Esses upgrades me deram mais 3 ou 4 anos de uso daquele MacBook, e na verdade foi surpreendentemente acessível, já que eu podia comprar todas essas peças de terceiros que vendem por muito menos do que a Apple cobra. Mas agora isso se perdeu. Para mais armazenamento ou RAM, é preciso adquirir os upgrades na compra e pagar os preços elevados da Apple. Computadores viraram dispositivos móveis, trazendo benefícios como mais eficiência, mais autonomia de bateria, desempenho e designs compactos. Isso também eliminou a expansão e o acesso interno, algo que usuários de Mac de longa data devem sentir falta. Espero que tenham gostado de saber sobre o que aconteceu com o Mac Pro. Aqui é o Greg, do Apple Explained. Obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo.